Oi, gente, tudo bem? Tô um pouco suada porque eu acabei de fazer uma corridinha aqui no parque que me veio uma coisa na mente, né? Que a preocupação que a gente tem com a opinião dos outros, né? Seja de qualquer assunto, né? É lógico que eu não quero fugir dos padrões de uma sociedade, mas essa preocupação excessiva com o que o outro vai achar, com o que o outro vai pensar, como o outro vai me intitular, consome muito da nossa energia e da nossa mente. E esses padrões, eu acredito que às vezes com um poder de maturidade ou com uma certa idade, né, que deveria vir com uma maturidade, a gente vai quebrando, se importando menos, né? Até eu fico pensando, falei, até é por isso que quando a gente fica um pouco mais velha, eu lembro da Dercy Gonçalves que falava bastante palavrão, né? A gente vai perdendo um pouco algumas crenças, alguns limites nossos, que não invade, que não tira limites de uma sociedade, é óbvio, né? Então, eu vou falar por mim, porque assim, eu nunca gostei muito de. Nunca gostei de aparentar, mostrar muito o corpo, sabe? Com decote, com coisas curtas. Eu nunca me senti muito bem, não gostava de chamar atenção por causa disso, né? E isso foi criando uma barreira para mim muito grande, ao ponto, sabe, de não de exercícios físicos, não conseguir ficar só de top, né? E às vezes morrendo de calor, né? Porque eu achava que o outro vai olhar, que o outro vai fazer isso. Aí eu falei, mas. E aí eu fui, com o tempo, com a maturidade, não faz muito tempo, que eu fui me desprendendo um pouco disso, sabe? Então, por exemplo, aqui na minha cidade tem um parque fechado, que geralmente as pessoas treinam muito ciclismo, sabe? E eu venho praticamente todos os dias de manhã cedinho, então não tem quase ninguém, né? E eu fui me libertando, pelo menos tirando a blusa para andar, porque é muito calor na minha cidade, muito, e muito seco na minha cidade, né? E ao mesmo tempo eu tomava um pouquinho de vitamina D, né? Que faz bem, porque eu vou bem cedinho mesmo. E aí eu vi o quanto essas coisinhas que parecem muito pequenas são libertadores. Você vai se tornando mais autossuficiente, mais forte perante o mundo, sabe? Tá bom que aquela mulher passou e achou que você não estava magra para usar o top. Isso vai fazer diferença na sua vida. Você nem vai saber o que ela tá pensando. Isso não pode destruir tua autoestima. Isso não pode te prejudicar na sua postura como pessoa, sabe? Porque a preocupação do julgamento com o outro te limita em muitas ações suas que poderiam ser benéficas para você, né? É óbvio, eu sou contra a vulgarização do corpo da mulher, querer chamar atenção por cada vez mais mini coisas que você usa no seu corpo, mas uma liberdade sua de não se importar, de ir para uma piscina e usar um biquíni em vez de um maiô, porque ai, o que os outros vão falar da minha barriga. E eu começo a reparar que o mundo não tá nem aí pra você. A gente acha que também todo mundo tá olhando pra gente, todo mundo tá reparando na gente e não é essa a verdade, sabe? O mundo tá pouco se lixando pra gente, pouco. Cada um tá mais preocupado com si mesma do que com o outro. E que em um certo limite isso é muito bom, porque também te liberta de muitos padrões, né? Então, que hoje a gente já tem algumas quebras, né? Ai, uma mulher de 40 anos não pode usar um shorts, uma mulher de 50 anos. E hoje não, a gente já vê que vai se quebrando os padrões. É óbvio que eu acredito que quando vai se mudando um pouco a cultura, a gente chega no extremo para depois vir no equilíbrio, né? Então, mas é bom. E eu tô falando por experiência própria.
eu sei o quanto foi muito difícil tirar a blusa e ficar de um top totalmente fechado, né? E aí, hoje, eu consegui já sair do carro sem a blusa, né? Porque, na verdade, eu começo no meio do percurso, onde eu vejo que tem bem pouca pessoa, assim, aí eu tiro a blusa quando tá insuportavelmente calor, né? E hoje já tive a coragem, com a vontade de falar, nossa, tá muito calor, eu já vou de blusa, né? E aí eu já saí do carro sem a blusa. E fui com a mente na minha cabeça falando, e fui fazer a minha caminhada, corrida, sem muito olhar pro lado, sem muito estar preocupada. Em alguns momentos vinha a preocupação, sabe? Deixa eu ver, passou alguém ali, deixa eu ver que você tá olhando. E todas as vezes que passou isso na minha cabeça e eu fui tentar ver, realmente a pessoa acho que nem viu eu passar, né? Então assim, não tá muito preocupado. Ao mesmo tempo, eu não tenho eu não gosto de chamar a atenção pela exposição do corpo, mas ao mesmo tempo eu não tô muito preocupada hoje com o que o outro vai pensar, né? Com o que o outro vai me julgar. Ai, porque tem uma gordurinha que é mais, ai, porque uma ruga. Na verdade, e aí isso me fez pensar, porque eu tava correndo no parque e vi um senhor, podia ser um senhor, acho que mais de quase 60 anos, e ele não tinha a perna abaixo do joelho, e ele tava com a perna mecânica correndo. Se ele fosse tão limitado na cabeça dele, quisesse ficar em casa, né? Ele não estaria desfrutando de uma paisagem, de exercícios, de viver a vida, né? E aí eu olhei e veio também na minha mente, falei, você acha que eu tô preocupada com o que o outro vai achar do meu corpo? Se eu tenho as duas pernas extremamente saudáveis para correr, sendo que eu sou saudável para estar correndo, né? É nisso que eu tenho que focar quando algo tentar me limitar, né? De que o quanto eu sou privilegiada por ter saúde, por estar podendo correr, por estar se sentindo bem, né? Eu fico muito feliz quando eu corro nesse parque. A minha ligação com Deus é muito grande, porque é uma natureza aqui absurda, de linda e de volume, sabe? Então eu me encanto, parece que eu me aproximo muito de Deus quando eu tô aqui nesse parque. Ele ele faz muito parte do meu dia a dia, meio que eu preciso dele, sabe? Então, assim, eu fiquei vendo também que isso são crenças que a gente põe na cabeça. Eu não sei o que me bloqueou, como foi, né? Que foi me limitando isso, principalmente no vestuário, sabe? De não querer chamar a atenção de jeito nenhum, de me expor pelo corpo, sabe? Para mim, é um caminho muito bom, só que às vezes eu passo do limite, sabe? De não poder tirar uma blusa, de me envergonhar de tirar uma blusa, né? Então, isso foi muito grandioso, essa minha mini vitória, sabe? De dia a dia, ano a ano, querendo ter um pouco de liberdade, né? Me sentir melhor, né? Não se importar com que o outro vai olhar e me julgar, o que vão achar, tanto faz, né? Eu falo, dentro de um padrão de sociedade tranquila, pra mim não tem problema nenhum, sabe? Não tem problema de tirar a blusa você fazendo exercício, você usar em vez de uma bermuda, um shorts, né? Eu acho e acredito muito assim, com elegância, sendo discreta, mas sendo bonita e confortável e sem se preocupar com o que o outro vai achar. Sem se preocupar com o que o outro vai falar, como o outro vai te julgar. Eu falo mais hoje
fisicamente, de vestuário, porque foi esse meu pensamento nessa minha corrida. Mas o julgar existe em outros âmbitos da vida que a gente pode vir conversar em outro momento, né? Mas que pense nisso. Não acredite que o mundo inteiro tá olhando para você, porque ele não tá olhando para você. E enfrente algumas barreiras suas. Se liberte de alguns padrões que você sabe que lá dentro passaram dos limites, né? Para você ser um pouco mais livre, que essa liberdade também vem com um pouco de felicidade, né? De viver um dia a dia um pouco mais liberta, principalmente a gente, mulher. Com tanta carga em cima da gente de julgamento, de postura, a gente é julgada em muita coisa, né? Como a gente fala, como a gente vive a vida, como a gente... Enfim, tanta coisa. Isso aí também é outro assunto, né? Mas hoje eu vim falar assim pra gente parar, pensar e enfrentar algumas coisas que a gente vai se acostumando e que poderia ser melhor, que poderia ser mais libertador, né? Como eu fiz hoje. Como eu já consegui sair do carro sem a blusa para poder dar minha corridinha aqui no parque. Tá bom, gente? Beijos!